Tem mangá nessa edição comemorando aniversário, mas também tem alguns mangás que estão aí só na contagem regressiva para estrear do seu anime. Então, comentar todos os destaques aqui que tivemos nessa edição da Shonen Magazine. Peço que você deixe seu like e ajude no crescimento do canal, é muito importante. Hello galera, eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje comentarei a edição 44 da Shonen Magazine. Acompanhe comigo até o final desse vídeo. Na capa da revista, Hajime no Ippo foi o destaque principal. Ele está comemorando 36 anos desde a sua estreia. Isso é muito tempo, né? Daqui a uns 4 anos vai chegar a 40. Tivemos as páginas coloridas, o Sentai da Shikako. Ausentes nessa edição, tivemos o Mayonaka Heartstone. Tivemos também o Blue Lock. Não foram publicados nada nessa semana. E temos o Ahiro no Sora, que está em hiato, sem previsão de volta. Nunca ouvi falar em nenhuma previsão de volta para esse mangá. Nessa edição tivemos no total 21 mangás ranqueados. A última posição foi ocupada mais uma vez pelo mangá Yashou no Kito. Provavelmente em algum momento vai então se encerrar. Já não está recebendo apoio nem da própria revista, então é um sinal já que a revista não está interessada em manter o mangá por muito tempo. E a mesma coisa com Kitagari no Wolf, ele ocupou a 20ª posição. Provavelmente os dois vão ir juntos a um cancelamento, não vão durar muito tempo. Então, só um cancelamento provavelmente é o que espera para esses dois mangás. A 19ª posição tivemos o Gashakuta. Eu acho que na edição passada também ele recebeu uma posição baixa. E eu não sei exatamente o motivo da Magazine estar optando por fazer essas posições. Porque, de certa forma, isso não é algo com relação a popularidade ou baixa popularidade ou quem sabe chance de cancelamento. Isso não tem nenhum ponto em relação a Gashakuta. Nada disso provavelmente passa nos planos dos editores, nem nada do tipo. Tendo em vista que Gashakuta ele se popularizou um pouco com o anúncio e com a exibição do anime. Agora o Gashakuta ele está recebendo algumas posições baixas. Não acredito que seja com relação à popularidade, pelo contrário, né? A popularidade vem aumentado. Gashakuta acabou recebendo uma posição um pouco mais baixa, mas em qualquer momento, qualquer outra edição, ele vai voltar para as posições mais normais, né? No meio da revista, um pouco mais alta. Mas de certa forma isso aqui não influencia em nada em popularidade do mangá. A 18ª posição temos o Idolatry, que tá uma posição um pouco baixa também, mas até então eu não chego a me preocupar tanto com isso, né? A Idolatry teve o lançamento do volume 1 e não vendeu tão bem quanto eu esperava, mas vejamos como é que será o seu desempenho futuro, né? Como é que a revista então vai tratar esse mangá, como será a resposta a essa baixa venda. Se a revista ainda vai manter um pouco mais, vai apoiar um pouco mais, e vamos ver se isso vai dar certo, né? Idolatry ele estava recebendo um bom apoio antes do volume 1 ser lançado. Vamos ver se isso vai continuar acontecendo no futuro. O Kagariki no Hachikyodai ficou na posição 17. Também uma posição um pouco mais baixa, mas também nada tão preocupante. Pelo menos uma posição que eu não considero tão baixa assim. Mas isso não tira o fato de que o mangá também não tá tendo um grande apoio ou caso grandes vendas. Mas pelo menos os outros, né, que é o Kitagari no Wolf e o Kito, ele tá se saindo um pouco melhor, né? Pelo menos ele tá recebendo posições um pouco melhores. É um sinal que a revista ainda não desistiu exatamente do mangá. Mas isso não tira o fato de que as vendas não estão tão boas. Lembrando, o mangá ele vende números próximos a Kitagari no Wolf, um pouco maior, mas números próximos. Então ele não tá uma situação tão tranquila assim. Mas mesmo assim a revista opta por colocar o mangá em posições um pouco melhores. Vamos ver o que isso vai dar, né? Por enquanto eu não acredito em nossa sobrevivência por muito tempo, mas vamos ver como é que a revista então vai responder a isso. O Mega Man no Café Terraça ele ficou na posição 16, o mangá vai se encerrar daqui a algumas edições, estamos só na contagem regressiva para o encerramento do mangá. Na 15ª posição temos o Suruga Meteor, mangá que por enquanto sem preocupações nenhuma. Eu tenho minhas dúvidas com respeito ao mangá, no caso não são dúvidas, mas são mais alguns pontos, né, a se analisar. Porque o mangá não vende tão bem, o mangá ele não recebe tantas posições altas, o que não sinceramente quer dizer uma situação ruim, né? Mas eu acho que o mangá não está entregando números que poderiam ser suficientes para ele se manter na revista, mas mesmo assim a revista ainda mantém o mangá. Talvez a popularidade interna seja diferente, então isso que sustenta, né, a permanência. Mas eu minhas dúvidas com respeito a Suruga Meteor, eu ainda não me convenci que o mangá é um mangá que tem números para se manter na revista. Mas ele tá aí por enquanto, né? O Kuroya Medaka tá na 14ª posição e só tá aí na espera da nova temporada do anime, que vai sair no que vem. Acredito que só pro final do ano aproximadamente. Mas por enquanto é isso que tem pra Kuroya Medaka, né? O Juggernaut ele ficou na posição 13 e também um mangá que vem se saindo muito bem. É a estreia mais recente que mais vem mostrando números bons, né? Então isso pelo menos é algo interessante. A Magazine pelo menos conseguiu um mangá que conseguiu por si só fazer números interessantes em vendas, né? E estamos falando só em vendas físicas.
em vendas digitais, o mangá também está estourando muito. Lembrando, o mangá está com 2 volumes lançados e totalizando vendas digitais e vendas físicas, o mangá já está com 100 mil exemplares vendidos no total. Isso é muito grande. É praticamente 50 mil por volume, né? Volume 1 50 mil, volume 2 50 mil. Mas aí totalizando vendas físicas e digitais. Só para você ter uma ideia de que as vendas digitais na Magazine, pelo menos, ela pesa muito. Tem mangás que eles não vendem tanto nas vendas físicas. Mas se a gente totalizar com as vendas digitais, os números são muito bons, muito maiores. Por exemplo, o Yu Yu Sensei, tem o Kanan-sama, aqueles não tem números tão expressivos em vendas físicas, mas as vendas digitais eles são muito grandes, por isso que eles se mantêm. Talvez seja o mesmo caso de Suruga Meteor, e por isso que eu não consigo ver números tão grandes, né, em vendas físicas. Talvez digitais tenham sido melhores. Mas por enquanto eu não recebi nenhuma informação sobre como é que tá as vendas totais, né, de Suruga Meteor. Por exemplo, o Juggernaut, a informação já é essa: 100 mil exemplares em 2 volumes. Então, números ótimos, né? Vamos ver o que isso vai entregar no futuro, volume 3, né? O Yu Yu Sensei, que eu acabei de falar, né, tá na posição 12, e aquela situação que eu falei, as vendas físicas, as vendas digitais, o mangá continua vendendo, não diria bem, pelo menos em física, se a gente olhar dessa forma, mas o mangá também nunca foi algo tão popular assim. Mas o anime, vamos ver se isso vai mudar alguma coisa. O Kanojo Kareshimasu, ele ficou na posição 11 e também continua progredindo sua história, tá nesse nada tão importante. Quer dizer, esses últimos capítulos, o autor ele vem desenvolver algumas coisas, né? Mas vamos ver o que vai dar, né? A 10ª posição, Banjo no Orion, continua aí seguindo a sua história, nada tão impressionante, nada, nenhuma informação importante para se falar sobre a obra. E aí é o mangá atualmente que entra na questão de precisa ganhar um anime. Atualmente todos os mangás que tem mais ou menos a mesma faixa de capítulos ou um pouco mais, eles já receberam um anúncio ou receberam um anime já. Banjo no Orion ainda não. Então vamos ver quando é que isso vai acontecer. O Anubiburo ficou na posição 9, também nada tão impressionante para se falar. O volume 7 foi lançado recentemente, pelo menos é uma notícia interessante, né? E o Mania Connect, ele ficou na posição bem alta nessa edição, a posição 8, né? Depois de algumas posições nas últimas aí, mas é aquilo que eu já falo, né? Tem sempre essa questão de rodagem dos mangás, e o Mania Connect acabou ficando na posição um pouco mais alta, né? Nada tão impressionante também. O mangá, não lembro se eu já falei isso em algum vídeo, mas o volume recente do mangá, ele foi recomendado pelo autor de Trovaru. Tem temáticas parecidas, né? Então acho que talvez tenha sido por isso. O Kaijin Fugeki, ele ficou na posição 7, tá num momento bem frenético, né? Um arco bem frenético. E talvez seja um das lutas, pelo menos, do mangá até então, que é os melhores, né? Até agora. Então, realmente, um bom momento pro mangá. Mas em questão de popularidade, eu acho que o mangá precisa entregar um pouco mais. Eu sempre elogio a questão das vendas de Kaijin Fugeki, mas ele se estagnou em uma média que não tá saindo há um tempinho já. Então ele precisa melhorar um pouco mais essa situação. Não que tá em uma situação tão ruim assim, mas é bom, né, que o mangá ele sempre cresça. O Seitokai de Monaru, ele ficou na posição 6. Ele é um mangá que tem uma popularidade boa, né, de certa forma. Ele sempre recebe algumas promoções, algumas coisas que saem sobre o mangá, que divulga a obra. Então é um mangá que tá sempre, não diria que tá em alta, né, mas é um mangá que tá sempre em movimento, né, as coisas saindo de vez em quando. Então Seitokai é um mangá que a revista dá um apoio muito bom. A 5ª posição, o Shangri-La Frontier, um mangá bem popular, vende muito bem, o volume mais recente tá vendendo bem também, então é um mangá muito bom. A 4ª posição, o Kako no Inazuki, que se não me engano saiu também, um volume novo, então é um outro que tá vendendo muito bem também. E o Kanan-sama ficou na 3ª posição, abrindo o top 3. Com as informações com respeito ao anime, estamos aí só na espera agora do anime que vai sair em abril, então a informação eu vou estar falando aqui no canal. A 2ª posição é o Mokoshiroko no Yonkishi, tem muita informação para se falar, né? Pelo menos o mangá vende bem, faz bastante sucesso, então é um mangá bem importante para a revista. Na 1ª posição, o Dream Jump Girl. O mangá depois tinha algumas posições um pouco mais baixas, eu acho que, se não me engano, a edição anterior ele ficou em uma posição um pouco mais baixa, mas é um mangá que, de certa forma, a revista dá um certo apoio. Eu pensei que as posições baixas seriam por conta, né, das vendas que não tinham sido tão boas quanto a revista esperava, mas acho que ainda a revista aporta no mangá. E tem a questão das vendas digitais, né? Não tenho informações sobre quanto que o mangá vendeu em números digitais, mas talvez tenha sido algo bom, pelo menos eu espero, né? Mas pelo menos aqui a 1ª posição ficou sendo o mangá, então vamos só esperar as mais informações para ver quanto que o mangá vai vender nos próximos volumes, ou até quanto ele vendeu nesses aí nas próximas semanas. Mas para a próxima edição, o Mokoshiroko no Yonkishi, ele vai ser a capa da revista, e o Juggernaut, ele será o mangá que vai receber a página colorida. Mas isso fica para a próxima edição. Acompanhe aqui o canal. E é isso de qualquer forma, né? Obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo.